Bom dia, boa tarde ou boa noite. E seguindo as nossas aulas remotas na matéria de português, hoje nós vamos falar sobre literatura de cordel. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por este estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Origem do cordel. O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil em fins do século XVIII. Na Europa, ela começou a aparecer no século XII. Em outros países, França, Espanha e Itália, e se popularizando no período do Renascimento. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Todavia, com o passar do tempo e o advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. Principais características: tradição literária regional, oposta à literatura tradicional, gênero literário em versos, temas populares e da cultura popular brasileira, linguagem popular oral, regional e informal. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade, ou seja, o sujeito vai ter que falar, declamar, né? E a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores. Oposta à literatura tradicional impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de xilogravura, que ficam pendurados em barbantes ou cordas e daí surge seu nome. Cordel porque eles ficam em cordas, certo? Perceba aí, eles ficam em pregadores, né? E nas cordas. A literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos. Ela se afasta dos cânones na medida em que incorpora uma linguagem e temas populares. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação e, em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores de seus poemas. Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características: linguagem coloquial, informal, uso de humor, ironia e sarcasmo, temas diversos, folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, etc. São muitos temas. Presença de rimas, métrica e oralidade. Principais cordelistas brasileiros. Os autores da literatura de cordel são denominados cordelistas. Segundo pesquisas atuais, estima-se que há no Brasil cerca de 4.000 artistas em atividade, dos quais se destacam Apolônio Alves dos Santos, Cego Aderaldo, Cuíca de Santo Amaro, Guaiupuã Vieira, Firmino Teixeira do Amaral, João Ferreira de Lima, João Martins de Ataíde, Manuel Monteiro, Leandro Gomes de Barros, José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, Patativa do Assaré, Antônio Gonçalves da Silva, Theo Azevedo, Gonçalo Ferreiro da Silva e João de Cristo Rei. Olha, Patativa do Assaré é o nome popular dele, certo? O nome dele mesmo é Antônio Gonçalves da Silva. Academia Brasileira de Literatura de Cordel.
A Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ABLC, reúne cerca de 7.000 documentos, desde pesquisas, livros e folhetos de cordel. Fundada em 1989, ela está localizada no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. O intuito dessa entidade literária é resgatar a memória da literatura de cordel, reunir os expoentes e aprofundar pesquisas sobre essa manifestação popular. Literatura de cordel e repente. A literatura de cordel e o repente são duas manifestações populares e culturais distintas, diferentes. Embora sejam parecidas, cada um possui suas peculiaridades. O repente, feito pelos repentistas, é baseado na poesia falada e improvisada, geralmente acompanhado de instrumentos musicais. O cordel, feito pelos cordelistas, é uma poesia popular, com traços de oralidade divulgada em folhetos. Nas feiras de antigamente, e com o intuito de vender sua arte, os cordelistas utilizavam de técnicas de criatividade para atrair o público. A partir disso, a poesia era recitada, e algumas vezes acompanhada de viola, pandeiro, etc., e dramatizada nos locais públicos, como forma de despertar o interesse da população. Foi justamente esse fato que gerou muita confusão em relação ao repente. Aqui um exemplo de literatura de cordel é um trecho da literatura de cordel do Seu Lunga, nominada Tolerância Zero, de Ismael Gaião. Eu vou falar de Seu Lunga, um cabra muito sincero, que não tolera burrice, nem gosta de lero-lero. Tem sempre boas maneiras, mas se perguntam besteiras, sua tolerância é zero. Ao entrar num restaurante, logo depois de sentar, um garçom lhe perguntou: "O senhor vai almoçar?" Lunga disse: "Não, senhor. Chame o padre, por favor. Vim aqui me confessar." Então você percebe aí que o Seu Lunga, ele é um cara que ele não tolera pergunta idiota, certo? Ora, se o Seu Lunga está num restaurante, claro que ele vai querer comer, né? Então, como a resposta é óbvia, e mesmo assim o garçom pergunta, ele responde dessa maneira aí, tolerância zero, certo? Então o assunto hoje era literatura de cordel, falamos um pouco sobre o repente também, vimos as características da literatura de cordel e um trecho dessa do Seu Lunga, intitulado Tolerância Zero. Se você não tiver entendido alguma coisa, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp pessoal ou pelo WhatsApp do grupo do 6º ano. E até a nossa próxima aula.